Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal Martelo e Bigorna. Meu nome é Alisson e hoje a gente vai falar aqui sobre o debate entre Wilker Leão e Jones Manuel. Bom, o debate aconteceu no podcast Três Irmãos, no dia 28 de maio, uma quarta-feira. Wilker Leão é um youtuber que ficou conhecido por ter chamado o então presidente Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão. Wilker Leão atualmente é estudante de História na Universidade de Brasília e tem gravado vídeos lá denunciando uma suposta doutrinação de esquerda. Já Jones Manuel é um historiador, professor e youtuber também. Atualmente ele faz doutorado em serviço social. Bom, as regras do debate eram as seguintes. O tempo de pergunta era 3 minutos, a resposta do adversário 5 minutos e a réplica de quem perguntou 2 minutos. 352. Dois pontos positivos na organização foram os seguintes. Primeiro, que não havia reserva de tempo. Então, se você não usou todo o teu tempo na pergunta, resposta ou réplica, esse tempo não ficava acumulado para ser usado posteriormente. Se você não usou, o tempo era descartado. Achei isso muito bom. Outro ponto positivo é que havia punição para quem interrompesse a vez do outro. Aquele que foi interrompido receberia 1 minuto a mais para retomar aí sua linha de raciocínio. O que eu achei negativo foi não ter ficado claro o tempo de duração do debate. O debate durou ao todo aí 3 horas e quase 26 minutos e ele acabou sendo bastante cansativo. Um debate produtivo de 2 horas já é meio cansativo. Imagine um debate improdutivo aí de mais de 3 horas. Improdutivo porque havia aí uma disparidade entre os participantes. Ficou notório que o Jones Manuel estava muito melhor preparado para o debate e, em contrapartida, o Wilker Leão não tinha, assim, uma discussão que rendesse muito sobre educação, né? A gente vai ver isso na análise de hoje. Bom, com relação aí ao problema com o tempo do debate, isso apareceu em 2 situações. A primeira foi aqui, quando já tinha cerca de 2 horas de debate, já estava aí perto das 10 da noite, e o debate já estava assim bastante puxado, né, bastante cansativo. Então, um negócio aqui, a gente vai levar isso aqui até que horas? Até 11? Ué, não sei, guerreiro. Você Ele que quer fala fugir, aí, pessoal. fala Não, aí. 11 é o limite, porque senão eu vou querer adicional de insalubridade. Vamos até 11. Tá cansadinho de não responder nada, vamos, né? você quer, vamos fazer mais 2 rodadas livres, então? Porque aí Toda tem um essa superchat, a arrogância gente pra vem... fugir Não, ainda. vamos fazer 2 de educação ainda, tá legal o tema de Beleza, educação, vamos lá, acho que, vamos lá, né? então. E Você aí tá depois a acompanhando gente aí, põe você pra geral. Será que tá acabando o escopo dele aí, será? Rapaz, o Talvez. homem, ele Vamos. Então, o problema de não ter uma duração já bem clara, bem definida entre os participantes, é que começa a dar margem para esse tipo de argumento infantil, né? Ah, tá fugindo do debate, não tem mais argumento, e também, né, fica à mercê do voluntarismo daquele que está perdendo querer manter a duração do jogo, do debate, até que ele possa virar a seu favor, né? O segundo momento em que isso aparece foi aqui, já com 2 horas e 32 minutos. Se a gente tem questões ainda para trazer, não era de 10 a 11? A gente tá na minha aqui na 7, eu acho. Não, por mim eu vou até Então, se ele quer ir embora antes das 10, 11 perguntas sobre educação que eram combinadas... Então aqui acho que é o Rodrigo, né, o host ali, falou, olha, não, por mim eu vou até meia-noite, né, já, mas assim, já começa a extrapolar o bom senso, né. Então acho que uma coisa a ser pensada aí nos formatos dos debates, né, não só do podcast Três Irmãos, mas assim de debates de internet em geral, é pensar também, deixar bem claro esse tempo de duração, para que não extrapole o bom senso, né. Bom, eu separei alguns trechos aqui para que a gente possa estar comentando e acompanhando. Já o início do debate pareceu para mim assim que já deu toda a tônica assim argumentativa de cada um. Esse é o momento então que os hosts vão cada um apresentar um dos convidados, né? Esse aqui é o Roberto, né, que eles chamam de Robertinho. Eu vou jogar quem tá do meu lado hoje, do lado da verdade. E esse aqui é o Rodrigo, né? Quem tá aqui não é o Papa, é o Wilker Leão.
Apresente o seu lado aí, Rapaz, meu mas depois de uma camarada. apresentação dessa, eu tô até me achando aqui, mas vocês deveriam ter visto a cara do Jones. Meu É. Deus. Então, assim, ele acabou de ser apresentado pelo host, né? E aí ele já fala, mas vocês deveriam ter visto a cara do Jones. É uma alfinetada gratuita, assim, né? E já num nível, assim, de tornar o debate algo mais pessoal, né? Daí, na sequência, é o Jones, quando ele é apresentado pelo Rodrigo. A gente hoje vai ter um debate muito importante sobre educação no Brasil. Eu espero que seja um importante debate para mostrar quais são os reais problemas da educação do nosso país, para além de factóis e falsos debates. Aí vem aqui o Wilker fazendo a sua auto-apresentação. Tudo certo? Uhum. De agradecer a oportunidade aqui para ter esse debate que é fundamental para a gente esclarecer a realidade do que eu tenho feito na universidade, que é objeto de bastante espantalho aí, né? O pessoal esclarecer a realidade do que eu tenho feito nas universidades. Quer dizer, também no nível pessoal, o debate aqui para o Wilker, né? Seja ou alfinetando o Jones, seja falando de si mesmo, da sua própria trajetória, né? E reparem que no vídeo que eu coloquei ele do trecho do Jones, ele fala, não, vou ter um debate sobre educação, né? No sentido mais abstrato, né? E não pessoal. Eu acho que esse foi o ponto fundamental aqui que fez o Wilker perder o debate, essa pessoalização do debate, enquanto o Jones, apesar de também ter feito alfinetadas contra o Wilker Leão, mas ele, na maior parte do tempo, assim, realmente propôs pautas para o tema da educação, né, discutir pautas. Vamos ver mais um outro trecho que eu separei para vocês. E para isso eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui. Aqui vem um momento que foi bastante inusitado, sabe? Até assim, de causar um estranhamento, que é dele parar assim a dinâmica do debate para fazer um aperto de mãos assim, né, nesse final das apresentações aí, né? Aqui, Ricardinho. Ô, valeu. Meu amigo Rodrigão. Robertinho e Rodrigão. E meu amigo... Não muda minha torcida, não. Siga aí, viu? Oi, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? Porque a gente vê a realidade também nessas horas, porque eu falei pro Jones quando a gente se encontrou aqui no off. Pô, Jones, você foi até um camarada legal, porque eu achei que você não ia apertar minha mão, né? Tava conversando de bastidor aqui, né? Pô, o Jones é um cara legal, só que no ao vivo ele tem essa postura de personagem, né? Então parece que a gente terá o personagem Jones, aqui a gente estava combinando até um fifinha depois, né? Mas o personagem entrou em ação no nível de me chamar de extremista ao mesmo tempo que é incapaz de apertar a mão de um adversário político no campo das ideias. Mais aqui adiante. Quem que é Só pra gente extremista no começar final das fudendo aqui. contas? Alguém que não aperta a mão de um adversário político ou alguém que aperta? Falta uma consideração com o público que está assistindo, porque fica mais ali nesse ponto do pessoal, de falar olha, com quem que eu estou debatendo aqui, ao invés de trazer pautas sobre educação e estar discutindo de um jeito mais sério, né? Aqui um outro trecho que eu separei para vocês. Tenta usar de maneira oportunista, de maneira irracional e de maneira desrespeitosa o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora está querendo ser deputado, está querendo mamar nas tetas do Estado. Não, eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo na UNB conhece você. Essa resposta do Jones, né? Eu não apertei tua mão porque tu quis fazer uma cena, né? E aí, o que eu achei esperto do Jones Manuel é que ele não vai entrar nessa pessoalização do debate. Eu acho que esse, né, comparando com outro debate que ficou assim famoso, esse aqui já conseguiu mais de 1 milhão de acessos, né? Mas teve um outro debate que eu cheguei a comentar aqui no canal também, que foi entre o Álvaro Borba, que era do canal Meteoro, né, com o Arthur Duval, né, do canal lá Mamãe Falei, né. E nesse debate que aconteceu no podcast do Vilela, né, o Inteligência Limitada, eu acho que o erro ali do Álvaro Borba, que no meu entendimento, né, quem assim conseguiu levar melhor nesse debate acabou sendo o Arthur Duval. Eu acho que o erro do Álvaro Borba foi ter feito do debate um debate sobre a trajetória política, a biografia política do Arthur Duval, sabe?
e aí ele está na zona de conforto dele e acaba que o debate se transforma num palanque político, né? E o Jones Manuel, ele não quis ficar entrando nesse mérito da biografia, digamos, política do Wilker Leão. Ele buscou, né, trazer o debate para o nível das ideias mesmo, mais abstrato, ou com pautas concretas sobre educação, né? Vamos ver mais um trecho que eu separei para vocês. Pergunta aqui. Jones, você me ajudaria a encontrar os dados que eu não encontrei ainda, desses seus camaradas que cometeram crime, me retirando de lá mediante um movimento extremista? Bom, aqui então, a primeira pergunta do Wilker Leão, ele fala que ele está sendo, né, coçado assim na UNB, e ele então fala, olha, Jonas, deve ser teus camaradas lá, e eu gostaria que você me ajudasse a encontrar os dados deles, né? Novamente trazendo o debate por uma pessoalização, né? E aí a resposta do Jones, obviamente, não vai nesse sentido. Às vezes até o Jones ele dá uma resposta rápida, sim, mas a maior parte da resposta dele vai girar até em respeito ao público sobre uma pauta realmente pertinente à educação, num nível teórico, abstrato, de políticas públicas, num nível até concreto de orçamento, mas assim, né, numa pauta sobre educação e não sobre a pessoalidade, seja ali do próprio Jones ou muito menos, né, do Wilker Leão. Mais uma vez, o Wilker está vendendo aqui um personagem, né? O debate é sobre educação, a primeira pergunta não fala absolutamente nada sobre educação, não traz nenhuma ideia, não traz nenhuma reflexão. Ele quer vender o personagem, né? O personagem democrático, o personagem calmo, o personagem pacífico, o coitado que é perseguido na UNB porque a UNB inteira seria marxista. Veja, a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Eu só tenho um dado para registrar. Numa das recentes manifestações que tiveram na UNB, uma pessoa que estava fazendo a segurança do Wilker Leão agrediu um estudante, né? Está disponível matéria na internet. Tá? Ele fala, olha, eu não vou entrar nesse mérito da discussão, né? Eu vim aqui para debater educação, né? Vamos ver mais um trecho aqui. Porque o tema do debate aqui é educação. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação. Então, assim, dá para ver na fala do Jones, né, que ele estudou, que ele veio preparado, ele não subestimou o adversário dele, né, então ele tem ali várias pautas a serem debatidas, né, pertinentes à educação, né. Aqui só para ver a diferença de entendimento, né, no tocante às pautas do debate, né, enquanto o Wilker ele está mais pautando a si mesmo e a sua trajetória na UNB, o Jones Manuel está, assim, com pautas mais impessoais, né, e mais pertinentes ao bem comum, ao interesse de todos, né, a educação mesmo, sem falar de si mesmo em relação à educação, né. Mais um trecho aqui que eu separei para vocês. Perguntar ao Wilker como é que está a situação da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, começa a pesquisar. Quero perguntar também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países, como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, repare, né, o grau, né, de qualidade da pergunta do Jones Manuel com a anterior do Wilker Leão, né? Então, o Wilker Leão perguntou assim, tu vai me ajudar a encontrar quem me agrediu na universidade? Bom, agora a gente vai aqui comentar um outro trecho. Pergunta que ele traz totalmente fora da lógica de se discutir educação nacional e universidades públicas. Ele fala que não tem lógica perguntar, né, sobre ali ciência e tecnologia, né? Ele está dizendo assim, olha, a pergunta dele não está concatenada com o tema da educação, né? O que realmente causa um espanto, né? Como que a universidade e a produção tecnológica não teria uma relação. Aí vamos ver aqui o comentário.
O Wilker, ele acabou de dizer que é fora de lógica falar sobre ciência e tecnologia num debate sobre educação. É realmente muito difícil, né? Vocês percebem uma lógica de atrapalhamento de aula que não consegue apresentar nenhuma ideia que seja positiva para o debate brasileiro sobre educação. O Wilker, ele vai passar o debate inteiro fugindo das questões substantivas. Prestem muita atenção, por favor, que ele não vai responder em nenhum momento nenhuma questão sobre financiamento, sobre carreira docente, sobre o papel da CAPES, da CNPq, sobre o Plano Nacional da Educação, sobre lei de patentes, sobre educação infantil, sobre PPPs em escolas, enfim, todas as questões fundamentais que estão colocadas na educação brasileira, ele não vai responder, ele vai passar. E eu acho que foi isso mesmo que fez o Wilker, assim, perder o debate. Ele ter pessoalizado demais, né, na figura dele, seja falando de si mesmo, da sua trajetória, né, e com essas pautas mais de uma suposta doutrinação de esquerda, de estar sendo perseguido, focando muito em si, né, ou ainda num ataque, assim, ao Jones Manuel, né. O Jones Manuel até poderia, né, responder esses ataques ao Wilker, mas ele não deixou de pautar temas assim menos pessoais e mais abrangentes, mais concretos, né? Vamos aqui seguir para um próximo trecho que eu separei para vocês. Aí só para vocês verem, em termos de filosofia marxista, ensino do materialismo histórico dialético, a gente tem em 3 distintos departamentos um ensino de disciplinas só voltadas ao marxismo. Olha aqui, no departamento de filosofia, a gente tem o ensino da disciplina filosofia marxista. No de sociologia, teoria sociológica marxista. No de ciência política, teorias e métodos marxistas. Bom, aqui tem essa questão, né, da insistência da pauta da doutrinação de esquerda na universidade. Entrando nesse mérito, né, vamos pensar a universidade, né, ela tem cursos assim na área de ciências exatas, de ciências da natureza, né, de linguagens e também de ciências humanas, aí, ciências sociais e tal. Bom, vamos pensar, será que nas áreas de exatas, engenharias, será que na área da natureza ou na área de linguagens está tão presente assim essa suposta doutrinação assim de esquerda, né? Porque nas ciências humanas é muito natural que se fale de Karl Marx, né? Não porque vai ser só sobre Karl Marx, mas foi um autor assim fundamental do século XIX, né, e que vai marcar o pensamento aí sequente, né? Assim como também Charles Darwin foi um pensador marcante do século XIX, assim também como Friedrich Nietzsche, um filósofo marcante, assim como Fyodor Dostoiévski, um escritor marcante do século XIX, e que vão ser incontornáveis, né? Você não vai fazer um curso de letras sem ouvir falar de Dostoiévski. Você não vai fazer um curso de biologia sem falar de Darwin, né? Ou da teoria evolucionista. Você não vai fazer um curso de economia mesmo, né? Sem falar de Karl Marx, né? Então, assim, é óbvio que esses autores vão aparecer no curso, né? Que esse autor vai aparecer nos cursos. Mas não significa que é só sobre ele, né? E se a gente falou então de 4 setores na universidade, né? Ciências exatas, ciências da natureza, linguagem e ciências humanas. Quer dizer, se isso está aparecendo só em ciências humanas, seria então que 3/4 da universidade não falam sobre isso e apenas 1/4 fala, né? Se assim for, né? E nesse 1/4, né, que se fala de Karl Marx, né, não está também que é só sobre Karl Marx, né? Pega mesmo o curso de sociologia, né? A gente tem os clássicos da sociologia. Você vai ter Karl Marx, você vai ter Emile Durkheim, você vai ter Max Weber, né? São 3 aí os clássicos da sociologia. Destes, apenas o Karl Marx é de esquerda, né? E o Durkheim já era a favor mais de reformas assim, e o Weber ainda de uma neutralidade científica que nem propunha nem revolução e nem reforma, né? Então seriam 2 pensadores assim de direita para um de esquerda, seria 2/3 aí dos clássicos da sociologia, por exemplo, seriam de direita, né? Ainda quando a sociologia surge na França, né, ela também é acusada lá na França de ser uma ciência pró-establishment, né,
pró-sistema, que seria uma ciência conservadora, né? Então, assim, só porque aparece o autor Karl Marx nas ementas dizer de que então está havendo uma lavagem cerebral marxista, né? Tem como e não tem nada sobre neoliberalismo, né, que eles falam. Enfim. E que tá, daí ele fala que não tem nada sobre neoliberalismo. Não sei, né, a experiência dele lá no curso, mas eu imagino que durante o curso ele vai encontrar esse liberalismo que ele não encontrou, né? Por exemplo, em ciência política, né, ele está citando pautas de disciplinas aí diversas, mas em ciência política, claro que você vai ver também pensadores marxistas, mas você vai ver diversos outros pensadores que não são marxistas, né? Você vai ver a teoria da poliarquia, por exemplo, com Robert Dahl, que não é marxista. Você vai ver a teoria das elites, né, com Wright Mills, com Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, que não são também marxistas, né, bem pelo contrário, né, Joseph Schumpeter. Você vai ver a teoria da escolha racional. Você vai ver que a maioria das teorias, né, tem a teoria marxista? Tem, né, mas vai ter a teoria da escolha racional, vai ter a teoria da poliarquia, vai ter a teoria das elites, diversas outras teorias que não são marxistas no curso de ciência política. Termo estigmatizado, mas não tem nada sobre liberalismo clássico e tal. Jones, isso daqui não é uma clara demonstração de que o conhecimento está enviesado para o sentido daquilo que você acredita, que é o comunismo marxista? Vamos ver aqui a resposta do Jones, né? Também foi dito assim, o Jones fugia das perguntas. Na verdade, ele, como eu falei, ele não foge, ele responde rapidamente quando a pergunta não é tão pertinente, né? Ou mesmo para não entrar nessa, digamos, arapuca, né? Que seria ficar discutindo a vida do Wilker Leão e transformar o debate num palanque político, né? Mas ele responde rapidamente e vai daí fazer as suas perguntas assim, com pautas mais concretas na educação, né, e mais pertinentes. Mas aqui então ele também responde essa questão, ele não foge da questão, né? Wilker, veja, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. E aí, até que ele fala, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. Eu acho até que esse dado não é bem assim, eu acho que é muito mais. Eu acho que é de 30 a 50 disciplinas, considerando aí as obrigatórias e as optativas, sem contar as eletivas, né? Que você ainda pode se matricular em disciplinas de outros cursos e tal, né? aí tem as disciplinas eletivas, né? Às vezes são ofertadas, às vezes não. Tu citar em cada curso que tem mais de 20 disciplinas, uma disciplina marxista, não diz nada. Eu fiz graduação em História, eu consegui terminar, eu não atrapalhava as aulas, né? Na minha graduação em História, eu tive 3 professores marxistas. Professora Socorro Abreu, para quem manda um abraço, excelente professora. Professor José Bento da Rosa e Silva, professor de História da África, professor magnífico. E a professora Cristine Dabá, uma das maiores especialistas desse país em história rural, né, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Foram 3 professores ótimos, mas foram 3 professores marxistas num universo de quase 30 professores. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também. O que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. É isso, né? Não é que é só marxistas, mas também tem professores marxistas. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também tem professores liberais, tem professores social-democratas, tem professores conservadores, tem professores bolsonaristas. Então, assim, essa questão dele falar que é enviesado, né? Então ele fala assim, né, que seria um ensino enviesado, né? Na verdade, você apresenta, assim, vários vieses, né? Você apresenta um viés marxista numa disciplina, ou às vezes na mesma disciplina se apresenta vários vieses de vários pensadores também liberais, social-democratas, como disse ali o Jones, né? A neutralidade, ela não existe, né? É impossível, né? E você vai apresentando os diversos vieses de cada pensador, né? E às vezes é mais interessante você conhecer já o viés de um pensador, ou mesmo de uma disciplina, ou de um professor. Fica mais fácil você, ao identificar o viés, saber se concorda ou discorda, do que de repente tentar disfarçar com uma impossível neutralidade, e aquele viés ele passa mais como, assim, subrepticiamente, né? Ele passa mais subliminarmente,
e você não se toca que está sendo manipulado. Então, se é possível identificar de um jeito claro o viés na disciplina, ou no autor, ou ali numa corrente de pensamento, fica mais fácil também você identificar pontos positivos e negativos, ver o que concorda e discorda, descartar o que você acha que não vale e reter o que você acha que é bom, né? Vamos ver mais um trecho que eu separei para vocês aqui. Desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem na universidade de forma geral. Olha aqui, ó. Racismo epistêmico e formas de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões e interseccionalidades. Teoria feminista da margem ao centro. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxe. Olha só, no momento da pergunta dele, ele passa boa parte lendo uma ementa, sabe? O que deixa bastante enfadonho. Teoria social para quê? Desigualdades e interseccionalidades, alternativas desde um cânone sociológico feminista negro, relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos, encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e dupla consciência, as almas do povo negro, posicionamento estratégico, confronto ou acomodação à supremacia branca. Depois eu termino. É esse nível aqui. Jones, sua pergunta. Olha que interessante agora, né? Aqui o Jones ele vai responder assim, bom, primeiro, né, que é óbvio que você vai estudar raça e gênero num curso de sociologia, por exemplo, de ciências sociais. E segundo, ele vai também mostrar que nem tudo é marxismo, né? Que há pensadores ali que têm uma vertente mais Foucaultiana, por exemplo, que não seria marxista. Então, até essas nuances, vamos dizer assim, sabe? Que nem são tão nuançadas assim, né? Até essas divergências teóricas dentro de um campo passam despercebidas ali pelo Wilker Leão, né? E também vai mostrar que esses pensadores citados nessa ementa, né, não são pensadores de opiniões, de achismo, são importantes cientistas que são estudados no mundo todo, né, inclusive nos Estados Unidos. E aí tu saiu citando elementos da ementa, dispositivo de racialidade, faz referência a um livro da Sueli Carneiro, que não é marxista, o livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do Debois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. É o Debois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black Reconstruction America, a Reconstrução Negra da América, é um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma ementa de disciplina, sabe? Tipo, de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí... Já está acabando, gente, né? Eles estão percebendo o quanto esse debate realmente ele começa a ficar enfadonho. Mas não deixou de ser importante, né? Parte da esquerda chegou a fazer uma crítica, assim, de que esse debate estaria dando palco para a direita. Pelo contrário, né? Eu acho que nesse debate, a direita, por exemplo, que se identifica com o Wilker Leão, ou mesmo um senso comum, assim, que vem achar que a universidade é um espaço de doutrinação, percebeu que não é bem assim. Eu acho que depois o Jones Manuel falou que ele ganhou aí milhares de seguidores após esse debate, né? E eu acho que ajudou, sim, a furar a bolha, né? E serviu aí para um público mais amplo, né? Ter acesso a conhecer, quem conhecia o Wilker Leão conhecer o Jones Manuel e vice-versa, né? Só que com a vantagem aí para a esquerda, porque ficou notório aí a superioridade na condução do debate, né? E dos argumentos aí do Jones Manuel. Quase dá pena. Ele pegou 3 ementas de disciplina. Cada curso tem mais de 20 disciplinas. Né? Se você juntar o número de disciplinas, de cadeiras, como a gente fala na universidade, que a UNB tem, vai dar mais de 1000 cadeiras, porque tem uma porrada de curso. Ele pegou 3 ementas e está dizendo que a universidade é marxista a partir de 3 ementas. Sabe? É isso. Sabe o que significa de cada... Essa ementa que ele leu agora, a bibliografia, ela não representa nem sequer 10% do curso. Porque são mais de 20 disciplinas. Como eu falei, são bem mais de 20 disciplinas, né? Vai ser de 30 a 50 disciplinas, né? Representa muito menos de 10%, sabe? Mas assim, o argumento permanece, né? Bom, vamos ver aqui mais um trechinho que eu separei. De atividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu em quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro. Paguei muita flexão lá. Se fala também sobre capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Mas 8 anos de serviço na caserna. Você já cumpriu?
Gente, olha o nível que chegou a argumentação, né? Vamos ver mais um trechinho aqui, então? Ciências sociais que deveriam estar vinculadas e concatenadas em um único curso, que é Ciências Sociais, a gente tem uma expansão em graduação, criando todo um problema orçamentário, com a criação de um departamento, com a criação de gastos com o próprio departamento, físicos, né? Gastos com o pessoal, todo o pessoal que você vai ter que alocar naquele lugar ali. Gasto com os alunos, que você vai ter que colocar lá, sendo que não tem nem demanda para isso. Como é biblioteconomia, museologia, arquivologia, antropologia, até antropologia daria para forçar uma barra, assim. Então, Mas a proposta aqui do Wilker é juntar todos esses cursos, né, arquivologia, museologia, num curso só, né, que, segundo ele, isso diminuiria os custos. Então, vamos ver a resposta aqui do Jones. Vamos lá. Então, ele pega o curso de arquivologia, museologia, biblioteconomia e por aí vai, e ele diz assim, não, junta tudo em ciências sociais. Tipo, a partir de quê? Em qual universidade do mundo isso é feito? Qual é o exemplo? Tipo, é assim na França? É assim na Alemanha? É assim nos Estados Unidos? É assim no Chile? É assim na Argentina? É assim na Colômbia? É assim na Finlândia? Na Noruega? Na Dinamarca? Tipo assim, tá, tu tirou isso da onde? Qual é o exemplo? Qual é o paradigma? Ah, não, eu acho que eu não gosto de museologia. Aí tu acha que, por exemplo, museus e equipamento de cultura são desnecessários. Tu acha que a profissão de arquivologia é desnecessária. A partir de quê? De que dado? De que pesquisa? De que exemplo internacional? Ah, não, esses cursos custam demais. Custam quanto? Quanto a mais custa, por exemplo, para uma NB da vida ter um curso de arqueologia? Quanto a mais custa para o FPE ter o curso de biblioteconomia, que está lá no CCSA, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas? Custa quanto? Do orçamento total das universidades, 10 bilhões, das 69 universidades federais. Então, né, ele começa a falar assim, olha, a tua argumentação está baseada em quê, né? Que estudo, né? Para além do achismo, para além da opinião, né? E você fala que vai economizar, né? Tem algum estudo? Vai economizar quanto? Em 2025. Custa quanto a mais? A fração de custo que isso representa. Sabe, tipo, não faz sentido, bicho. É até difícil de entender. Tu quer fazer o quê? Tu quer ganhar hype fazendo ataque? Ah, não, tá gastando dinheiro público. Então acaba com o curso de biblioteconomia, porque ninguém liga para biblioteca. Acaba com o curso de museologia, porque ninguém liga para museu. Bota tudo em ciências sociais. Mas assim, a tua ideia, com todo respeito, assim, é tão burra, mas tão burra, que se você funde todos esses cursos num departamento, necessariamente você ia ter que fazer um curso para ampliar o número de professores do departamento. Porque eu imagino que os professores atualmente disponíveis no curso de Ciências Sociais não tem toda a disponibilidade. Ou então ia sair demitindo, ou ia pegar os professores do curso por exemplo, museologia e incorporar ao departamento de Ciências Sociais. Qual seria a mudança de custos? Isso não faz sentido, porra. Sabe? Bom, então o Jones ele argumenta assim, né? Ele vai fazer o quê, né? Ou só fechar esse curso porque você acha que não tem importância, né? E por que você acha que não tem importância? Ou vai incorporar esse departamento num grande departamento? Mas que mudança de custo teria se vai mesmo pessoal para lá, né? Bom, gente, daí vem a pergunta aqui de um dos pessoal que estava participando no chat. Você sabe que no chat tem que fazer uma pergunta bem concisa, né, para poder ter um limite de caracteres, né? O cara faz uma pergunta bem inteligente. No superchat, mas o André Felipe Mendes mandou aqui. Wilker, como que se planeja políticas públicas de educação só com abstrações teóricas, sem referência em uma base orçamentária real? Já parou para pensar que nem tudo que tem função social tem demanda mercadológica? A pessoa que perguntou no chat, né, ele fala assim, olha, como é que você propõe isso sem, assim, uma base orçamentária, né? E uma outra questão é, tu já parou para pensar que nessa lei da oferta e demanda, né, não seria o critério melhor para definir a importância de um curso, né? Mas sim que nem tudo que tem uma função social também vai ter aí uma contrapartida mercadológica, né? Aqui mais um trechinho que eu separei para vocês. Mas eu tenho 3 minutos para fazer a pergunta. Você tem 5 minutos para responder. Eu vou fazer isso aqui só em 1 minuto. Me diz quais são as principais correntes marxistas na pedagogia, né? E por que elas são um problema? Né? Me diga aí, por que é um problema Vygotsky? Por que é um problema
aqui no Brasil, Paulo Freire e tal, né? Daí vem a resposta aqui do Wilker. E essa resposta é bem interessante, sabe? Bom, vamos ver aqui. Educação e dominação a partir de um enviesamento de esquerda do conhecimento, em comunismo agora, em que momento eu me propus a fazer uma crítica complexa do marxismo, que é inclusive a única coisa que você faz da sua vida, estudar isso daí, em momento, com todo respeito, não tenho nada contra as pessoas estudarem isso. Qual que é o meu problema dentro da universidade? Deveria ser o problema de todo mundo, inclusive o seu, porque um dia, com a construção que a gente pretende fazer, vai que o jogo vira, né? Ser hegemônico, só um campo de pensamento. Esse é o erro. Eu trabalharei para que isso nunca aconteça, para que se cumpra a Constituição e que haja real pluralidade de ideias dentro da universidade, a própria concepção do termo universidade. Olha que interessante aqui, né? Que muita gente também confunde e fala assim, ó, o Wilker Leão ele deveria, né, estar lutando pela escola sem partido, né? Mas até que interessante, ele não fala que ele está lutando por uma escola sem partido ou sem viés, né? Ele está dizendo que, na verdade, deve ser de todos os partidos ou de todos os vieses. A verdade é que haja uma universidade de conhecimento, todos os segmentos dos campos diversos do conhecimento possam estar presentes dentro de um ambiente acadêmico. Isso existe hoje? Não existe. Exemplos foram trazidos aqui. Então é interessante que ele fala aqui que ele não é contra que haja um ensino do marxismo nas universidades, ele é contra que haja só esse ensino. O problema é que é um problema que não existe, porque não há só esse tipo de ensino nas universidades. Existe já uma pluralidade de ideias. Imagino eu que se ele continuar no curso de História, né, ele vai se deparar com diversos autores, né, que não são marxistas. Vamos continuar acompanhando aqui. A gente tem um curso de introdução à sociologia que só tem autores de esquerda com temas ligados à esquerda. O problema é haver tema de esquerda? Mas me apresenta um momento que eu já falei isso em qualquer dos meus vídeos, ou mesmo aqui. Eu não disse, porque tem que ter mesmo. Não tenho problema nenhum com que determinadas pessoas, uma bolha minúscula, como é a comunista aqui no Brasil, exista. Não pode existir aí, vocês são insignificantes mesmo. E sempre serão, não tenho problema nenhum com isso. Agora, qual que é o meu problema? O problema real de boa parte da população, que eu diria ser maioria, inclusive, que a gente está insatisfeito com a hegemonia de um campo do pensamento dentro da universidade que inibe qualquer construção em sentido distinto. Olha que interessante, né? Que ele está dizendo que não há problema em haver um ensino de Marx, por exemplo, que ele é a favor da pluralidade de ideias, também estou de acordo com isso. E aí ele fala que tudo bem, até porque os marxistas seriam minoria. Bolha minúscula, como é a comunista aqui no Brasil, existe. Não pode existir aí, vocês são insignificantes mesmo. Ao mesmo tempo que ele fala que é hegemônico o marxismo nas universidades, ele também fala que é uma bolha minúscula, né? Então, assim, se é minúsculo, por que, então, dizer que eles são hegemônicos na universidade, né? Por que incomoda, né? Ou não é minúsculo e eles são hegemônicos, ou eles não são hegemônicos e é uma bolha minúscula, né? E aí vem a resposta do Jones apontando nesse sentido. Que ao mesmo tempo que ele diz que a universidade é toda marxista, ele diz que os marxistas são irrelevantes. Bom, e daí vem as considerações finais, né? E a consideração final do Wilker acaba sendo bem amarga, né? Vocês acham que vocês vão ter essa autonomia aí para sempre? Como o Jones fica falando o tempo todo aqui que eu estou falando sobre mim, ele fala o tempo todo, ele vai ser deputado, vai mamar. Vocês vão ver o trabalho que, se eu for deputado um dia, eu vou fazer, viu? Essa autonomia universitária vai acabar em todos os sentidos. Vocês serão como qualquer membro da administração pública, vinculados a regras objetivas. Acabou. Currículo objetivo, seleção mediante concurso público, financeiro, vai gerir bem os recursos públicos destinados a vocês. Vai acabar essa de jogar fora. Cumprimento de lei, a polícia vai estar aí dentro sim, vai ter autonomia administrativa coisa nenhuma. Se tem estudante cometendo crime, vai ser preso. Acabou a bagunça, é por isso que vocês temem tanto esse trabalho que vai dar os frutos que darão. Então daqui a um tempo, não adianta falar, pode chorar. Pode chorar. Então o Jones é a representação de um choro aqui, que vocês vão chorar muito lá no futuro, porque toda a legislação educacional que dá esse conforto safado para vocês aí vai chegar ao fim e muito provavelmente vai ser mediante uma caneta que vai sair da minha mão. Bom, gente, então foi esse o debate. Vocês viram então que foi bem cansativo mesmo.
E espero que esse vídeo não se tenha, né, acho que é até meio inevitável que esse vídeo também seja um pouco cansativo, acompanhando o debate cansativo, mas também aí foi um resumão aí para quem não quis ficar 3 horas e 26 minutos assistindo esse debate. Espero que tenha sido produtivo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.